Olá pessoal, meu nome é David Deforge e neste vídeo estaremos iniciando a configuração do CCR no Exchange 2007, que é o Cluster Continuous Replication. Vou dividir essa configuração em três etapas. Primeira etapa, que este vídeo, é a configuração do serviço de cluster. Segunda etapa, a instalação do servidor de mailbox ativo. E a terceira etapa, do servidor de mailbox passivo no cluster. Bom, o primeiro passo aqui, como vocês estão vendo aí no vídeo, é ter toda a configuração de rede pré-definida já. Cada nó do cluster tem uma interface pública e uma privada. Essa interface pública é a interface que tem o endereçamento da rede que o cluster faz parte, da rede do domínio. E a interface privada, que é a interface cluster no nosso exemplo, ela tem uma configuração de rede simples, somente para a comunicação entre os nós, certo? Então eu já tenho aqui dois nós preparados. A gente pode ver aqui interface cluster, né, 192.168.0.1, e o nó 2 vai ser o final 2. E a interface pública como endereço de domínio aqui. Além dessas duas interfaces, como vocês estão vendo na planilha nessa tabelinha, a gente tem também endereçamento e nome para o cluster em si, como é que esse cluster vai responder na rede, qual que é o IP único que vai responder na rede, o nome dele no DNS, e além disso, para o Exchange vai ter o Cluster Mailbox Server, que é o nome e o IP que os clientes acessarão as mailboxes. Bom, após a configuração da rede, nós adicionamos os dois nós do domínio. Os meus nós aqui, como a gente vai ver, já estão adicionados. Aqui está o nó 1, o nó 2 já está adicionado também. Bom, após adicionar o nó do domínio, a gente vai criar uma conta no domínio para ser utilizada pelo serviço de cluster. Aqui eu já tenho no meu Active Directory Computers aqui, o usuário cluster user, configuração de account. Aqui na guia account a gente vai falar que a senha nunca expira. Isso é um padrãozinho aqui para contas que serão utilizadas para serviço. Em cada nó do cluster, a gente vai voltar do nó 1, eu tenho que adicionar esse usuário de domínio que será utilizado pelo servidor de cluster como administrador local. Como a gente pode ver aqui, ele já está, eu já tinha adicionado. E eu já tinha adicionado também no nó 2, para a gente adiantar nosso exemplo. Agora, o primeiro passo aqui na prática que vocês vão ver é a criação do cluster e adicionar esse primeiro nó aqui, que é o que eu estou. Eu vou utilizar o cluster /create /wizard aqui para a gente começar o assistente de criação do cluster. Ele já abriu o assistente para mim, eu dou um next. Qual que vai ser o nome do meu cluster aqui no exemplo? am-cluex04ca. Esse é o nomenclatura aqui que eu utilizo no meu exemplo. Dou um next. First node, que é o primeiro nó, é ele mesmo. Então dou um next, que ele vai iniciar as verificações e ele já vai dar um erro aqui adiantando para vocês, que é referente ao diretório de... A gente vai dar um next aqui, tá? A gente vai configurar o quórum já. Aqui, qual que é o IP de gerenciamento? Então, qual que é o IP que esse cluster vai responder aqui em caso de um nó ou outro caia, né? Que é o IP de gerenciamento. Eu vou então adicionar aqui 172.0.0.22. Dou um next, ele verifica se alguma interface está utilizando esse IP. Ele já vai avançar. Aqui, qual que é a conta de domínio que o serviço vai utilizar? Aquela conta lá que eu mostrei para vocês. Cluster user, next. Aqui ele dá um resuminho aqui. Eu vou clicar no botão Quorum para configurar o Majority Node Set. Aqui em Quorum eu seleciono aqui, ó, Majority Node Set, certo? Dou um OK, dou um Next. Ele vai continuar as configurações. Então é muito importante a gente ali no botão Quorum trocar de local quorum, que é utilizado quando a gente tem um storage com unidade local apontada para o storage. E quando a gente utiliza o Majority Node Set, que é no caso aqui do Active Passive Cluster do Exchange Server 2007 no CCR. Ele vai utilizar um recurso chamado File Share Witness. Vamos terminar aqui, esperar terminar a inicialização do server de cluster. Então ele já terminou a configuração, inicializou todos os serviços, dou um next, finalizo. Tá? A gente vai abrir o assistente aqui, o Cluster Administrator, e ele já mostra aqui que está app, né? Tá aqui o cluster app, os recursos dele, que é o IP do cluster, o nome do cluster e o Majority Node Set que a gente vai utilizar para Core. Então tá tudo online aqui. Então configurado o cluster, agora eu vou criar um compartilhamento na rede
para ser utilizado como quórum. A Microsoft recomenda, no caso do CR, utilizar um compartilhamento no Hub Transport da sua organização. Então vamos aqui no Hub Transport. Então vou aqui acessar meu computador. Vou aqui no meu C, criar uma nova pasta chamada Cluster. Aqui nessa pasta eu vou compartilhar ela aqui, com o nome Cluster mesmo, e a permissão que eu vou dar é para aquela conta do serviço de cluster, tá? Que é Cluster User. Vou dar permissão full. E aqui em segurança, eu vou remover todo mundo aqui. E vou só deixar administrators e aquela conta lá, Cluster User. Então dou OK, já está compartilhada. Agora eu volto para o meu No1 e vou iniciar a configuração aqui desse recurso Majority Node Set, que é o recurso que vai utilizar o compartilhamento. Então utilizo o comando cluster, indico o nome do cluster, utilizo o res, que é de resource, o nome do recurso Majority Node Set, utilizo o /priv, mns file share igual e o compartilhamento, que é aquele que eu criei no meu hub, acabei de criar no meu Hub Transport /cluster. Aí ele fala, ele fez, né? Ele configurou. Só que ele deu esse erro porque ele falou que as propriedades só serão armazenadas quando houver uma nova alteração no estado do cluster. Então ele informa aqui isso, né? Que a próxima vez que mover o cluster, que ocorreu um failover ou você mover o cluster, as alterações serão aplicadas. Então, já que já está configurado o Majority Node Set, a gente não pode mover ainda o cluster para efetivar porque não tem outro nó. Então, se isso era o pré-req do próximo nó, a gente vai criar o próximo nó agora. Vou iniciar o Cluster Administrator. Aqui eu vou selecionar Add Nodes do Cluster em Action. Qual cluster? Aqui eu seleciono o cluster que eu criei. Avançar. Adiciono o segundo nó aqui, que é esse próprio servidor que eu estou. Ele vai fazer várias checagens aí, como na primeira vez. Terminadas as tarefas, todas com sucesso, dou um Next aqui. Informo a senha do serviço de cluster, da conta usada pelo serviço de cluster, aquela conta de domínio. Ele dá um resuminho do que vai ser efetivado aqui. Next e efetivando alterações, adicionando o node e iniciando o serviço do node, nesse node. Então, tarefas completadas, todas com sucesso. Dou um Next aqui, um Finish. Ele já me abre aqui o console do cluster com os dois nós aqui up. O nó 2 sem nenhum recurso ativo. Todos os recursos estão no nó 1. Então, lembra que aqui no nó 1, a gente vai voltar no nó 1 aqui. Vocês lembram que ele deu o erro aqui falando que as alterações desse quorum que só vão ser efetivadas quando eu mover o cluster ou ocorrer um failover? Então vamos fazer isso. Eu vou aqui nos meus grupos aqui do cluster, certo? No cluster group, que é o único grupo, eu vou selecionar move group aqui. Ele vai mover esse grupo para o segundo nó e aquela alteração lá vai ser efetivada. Então já fez o move. Se eu vir no nó 1 aqui agora, não tem nenhum recurso ativo. Agora eu venho no nó 2, os recursos estão todos no nó 2, certo? Se eu vir aqui no meu Hub Transport, dentro do diretório de cluster, ele já criou uma pasta aqui, né? Então, pessoal, essa é a configuração que a gente vai fazer aqui nesse primeiro vídeo. Então, o serviço de cluster do Windows Server 2003 com dois nós, como a gente pode ver aqui, já está configurado e prontinho para receber no ativo, o primeiro mailbox server aqui desse serviço de cluster. Então, no próximo vídeo a gente vai adicionar o primeiro cluster mailbox server, que será o nó ativo, tá bom? Eu agradeço a todos por acompanhar o vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.